Supremo considerando mandar Bolsonaro para casa. Flávio Bolsonaro à frente das pesquisas. O que esses dois assuntos têm a ver? Pega a pipoca, segue o Rony que eu vou te contar tudo. Flávio vence Lula no segundo turno com 5,8 pontos de diferença, diz Futura. A Futura, segundo o Grok, que é a inteligência artificial do Twitter, ou X, apontou no segundo turno que Bolsonaro tinha 50,3 e Lula 49,7, com uma margem de erro de 2,2, mas o resultado real foi que o Lula ficou um pouquinho à frente do Bolsonaro. Foi muito próxima, mas errou o vencedor. Basicamente é um instituto de pesquisa basicamente é um dos institutos de pesquisa que acertou e quase cravou o resultado das eleições. O problema é que a Futura errou ali por alguns décimos e, no final das contas, acabou errando quem seria o vencedor daquela eleição. Mas isso é muito importante por quê? Porque a margem de erro deles é de 2,2. Eles erraram menos que isso. Essa pesquisa está dando muito acima da margem de erro, 5,8 pontos de diferença. Só que qual que é o detalhe dessa pesquisa? Olha que Flávio está à frente aqui dentro da margem de erro com Lula, só que é uma pesquisa que não colocou o Tarcísio como candidato pela primeira vez. A gente pode fazer uma análise muito simples do que isso está dizendo. Com Tarcísio, Lula fica à frente. Sem Tarcísio, Flávio Bolsonaro está na frente nas pesquisas. Coisa que chamou muita atenção é que um segundo turno entre Flávio e Tarcísio, Flávio venceria também por 40,35. Mas isso é só a título de informação. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque com essa pesquisa acende o alerta vermelho de Lula. E também acende o alerta vermelho do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Vocês devem lembrar que num vídeo que eu fiz de uma análise de uma pesquisa há pouco tempo, eu disse para vocês que o Supremo acaba ficando contra a parede. O Supremo, o sistema que tanto insiste no Tarcísio, continuam botando Tarcísio nas pesquisas, mesmo Tarcísio dizendo que não concorre, mesmo Tarcísio deixando claro que vai apoiar o Flávio, exatamente para ter pesquisa que mostra que Flávio não tem condição de vencer o Lula. Só que o detalhe é que se Tarcísio concorre, o Lula manda o Alckmin para concorrer ao governo de São Paulo. E se o Alckmin concorre ao governo de São Paulo, a chance dele ganhar é gigante. Por quê? Porque o Alckmin já governou São Paulo e, querendo ou não, gente, ele ainda é bem visto por muitas classes de São Paulo e ainda tem o voto do PT e da esquerda que não dá para descartar. Eu sei que tem muita gente que vai discordar, mas essa é a realidade. Se vocês pesquisarem os números, é isso que tá rolando. Basicamente, mandar Tarcísio para concorrer à presidência significaria perder São Paulo. Então, o importante é você ter Flávio na presidência e Tarcísio no governo de São Paulo, que é o que entende o Tarcísio, é o que entende Flávio, é o que entende as pessoas que têm um pouquinho de coerência e entende de estratégia eleitoral. Voltando a falar do Supremo, eu disse, eles estão contra a parede porque eles estão com uma situação extremamente delicada. Se eles mantêm Bolsonaro preso, eles estão criando um sentimento de injustiça para o povo brasileiro. Flávio, por ter o sobrenome de Jair Bolsonaro, acaba atraindo esses brasileiros que acham injusta a prisão de Bolsonaro e os absurdos que estão cometendo contra ele. E não é pouca gente, não. Então, o Supremo já está numa ideia de que depois do Carnaval, aliados esperam uma reviravolta no caso de Bolsonaro. E olha só, bastidores do Supremo indicam desconforto com a prisão do ex-presidente, enquanto família, em tese, reduz a aposta de uma saída negociada. O detalhe não tem essa de saída negociada, não. Sabe o que está rolando? Bolsonaro preso, já disse, gera essa comoção social e o Flávio Bolsonaro tem sua postura ponderada, ele vem crescendo nas pesquisas e diminuindo cada vez mais sua rejeição. Mas o detalhe da matéria está aqui, ó. Há também um cálculo político evidente. Olha, o Supremo Tribunal Federal fazendo um cálculo político evidente. Fora da cadeia, Bolsonaro teria mais margem para atuar na reorganização do campo bolsonarista e influenciar diretamente a estratégia eleitoral do filho. Ou seja, Bolsonaro preso, comoção, o povo apoiando o Flávio, entendendo que é um absurdo o que estão fazendo com o Bolsonaro, o Flávio ponderado, atraindo grupos de centro, partidos de centro para um projeto de Brasil, Tarcísio apoiando de São Paulo e assim por diante. Mas com o Bolsonaro solto, é ele reorganizando a campanha do filho e dando mais força e tração ainda. Ou seja, eles ficam numa sinuca de bico. O que a gente faz? Solta ou prende, mantém preso ou solta. É ruim igual. Por quê? Porque tem um monte de cara de ministro supremo que tá enrolado com essa história do Banco Master e tantas outras questões. E eu já tinha dito isso para vocês em outras análises e outros vídeos. Eles não estão com essa corda toda, não. Bom, o detalhe é o seguinte. Pra galerinha que fica insistindo que o Flávio Bolsonaro é um candidato inviável, tá aqui, ó. Os números dizem exatamente o contrário. Quando você tira Tarcísio da pesquisa, que é a realidade que vai acontecer em 2026, porque Tarcísio já deixou claro que vai ao governo de São Paulo, o Flávio vence. E posso ser bem sincero com vocês, se isso continuar acontecendo, eu não duvido nada que esse cidadão aqui vai começar a ter problemas de saúde, se afastando de agendas e no final vão achar algum poste para concorrer no lugar dele. Sabe quem tem essa noção toda? Esse cidadão aqui, o seu trio de cachorrinhos aí que estão só esperando ver quem que vai deixar o primeiro furo para pular no barco dos caras. Que tá louco para ter o apoio do PT, por exemplo. Para ser vice do Lula, não sei. Sei que se o cenário se manter assim, e eu acredito que vai se manter e a diferença vai subir cada vez mais, esse é que eu acho difícil que vai para uma eleição sabendo que vai perder. Já pensou? A última eleição, numa reeleição, tanto que falou que o Bolsonaro não conseguiu se reeleger, perder, ir para casa.
Ai, gente, eu tô velho, não consigo mais. É o Biden 2.0. Olha, não duvidem do que eu tô falando. Agora, se você quer isso, bom, as pesquisas já dizem. Só tem um candidato viável. E ele tá aqui. Eu sou o Rony Gabriel, sou pré-candidato a deputado federal pelo Rio Grande do Sul. Como vocês sabem, estou cumprindo uma missão da direita, uma missão dada pelo Flávio, pelo Zucco, e estou me filiando ao Podemos para trazer mais um partido aí de centro-direita para apoiar o nosso candidato a presidente, Flávio Bolsonaro, e a gente mudar o Brasil. Então, não esquece de me seguir, vem junto com a gente, porque missão dada é missão cumprida. Engraçado que tem muita gente que diz que é Bolsonaro, mas quando o Bolsonaro dá uma ordem, não cumpre. E quando tem alguém que cumpre uma ordem, que entra na estratégia e vai lutar pelo Brasil, reclamam. Vocês são Bolsonaro ou vocês são partidários? Bom, fica na cabeça de vocês. Eu só sei que nós vamos mudar o Brasil. Tamo junto, bora pra cima.